Olá, mulher Shine! Que bom estar aqui com você. Mais um dia, mais um programa. Espero que você seja abençoada aqui. Eu tenho certeza que esse tema de hoje vai ser muito importante para você, como para mim também. A gente sabe, a gente sempre fala que shine é essa palavrinha em inglês, né? Brilhar. Você, mulher, foi feita para brilhar à luz de Cristo. E o Senhor colocou aí dentro de você alguns ingredientes, dons e talentos para que você brilhe tudo que o Senhor tem colocado aí dentro de você. Mas existe uma outra forma de brilhar também. E é por conta disso que nós vamos conversar sobre qual a importância da vida em cena. Você já parou para pensar e se perguntar sobre essa vida retratada, contada em livros, histórias, cinema, de tantas formas, que alcança desde as crianças até a nossa terceira idade? Para falar sobre isso, eu estou aqui com a querida produtora de projetos, Jana Cunha. Jana, seja bem-vinda ao nosso programa. Isa. Uma alegria estar aqui com você. Para nós também. E você, né, que tem uma história tão, como que eu vou falar, tão profunda, tão enraizada, com tanto conhecimento sobre esse tema, né? Como produtora aí na área de cultura, fomentando tanto a arte cristã. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, sobre quem é a Jana e como você se descobriu nesse lugar. Sim. Eu comecei bem nova, né? Ainda quando eu morava aqui em Belo Horizonte, sou daqui, mas me formei fora, minha formação é jornalismo. Você comecei onde? Em Brasília. Brasília. A família do meu pai mora lá. Então eu comecei aqui cedo nos bastidores de TV, indo a alguns eventos e me apaixonei pela área. Acabei indo para o jornalismo. Do jornalismo eu fui para a assessoria de imprensa e produção de alguns eventos, que na época em Brasília eu fazia muita coisa na área de política, né? Trabalhei no Senado e em alguns lugares lá. Mas sempre apaixonada pela área, né? Eu não conhecia o Senhor na época. Fiz grandes eventos, né? Trabalhei com grandes nomes da música e da cultura hoje no Brasil. E quando eu me converti, o Senhor me direcionou a atuar na área especificamente, né? A gente tem uma necessidade hoje de pessoas, né? No mercado cristão, para a produção de projetos, para a produção de uma rede de entretenimento saudável, e a gente tem pouquíssimas pessoas. Sim. Hoje a minha empresa, né, eu sou dona da OIMAP, que é uma empresa específica, né, que atua com o mercado religioso. É uma das poucas no Brasil que atuam com esse público, né, produzindo coisas saudáveis e focadas nesse público. Hoje a gente, eu fui me descobrindo, né, nesse meio, e entendendo o que era o meu ministério, assim, diante do Senhor, com aquilo que eu tinha de habilidade, com aquilo que eu tinha de conhecimento. E o Senhor pôde me usar, né, em muitas áreas, estando com muitas pessoas, podendo, assim, encabeçar projetos incríveis, que confirmam, né, me edificam muito também, me dão a oportunidade de ter uma troca, né, com as pessoas e poder edificar a vida das outras pessoas também. São quantos anos já trabalhando nessa área? São 25 anos. É uma vida. É uma vida. É uma vida. E nessa vivência toda, nessa experiência toda que você tem, qual é a importância, na sua perspectiva, de apresentar, né, tudo aquilo que a gente crê, que a gente prega, que a gente pensa, de uma forma lúdica e criativa para a sociedade? É o que eu costumo dizer, né, para as pessoas até, a gente costuma dar alguns cursos, né, fomentar junto a algumas igrejas esse tema, é que nós somos muito capazes, né? Nós temos a mensagem que é a mais transformadora. Uau, verdade. Nós temos na mão, nós somos filhos do Criador. Sim. Temos as habilidades mais apuradas e temos a mensagem mais transformadora. Então, nós temos tudo para ser criativo em todos os sentidos. Então, eu costumo dizer que às vezes falta um pouco de coragem, né? Eu acho que a gente ainda tem um meio que ainda não sabe lidar com entretenimento, então eu sei que alguns pastores têm alguns receios, né, e tem medo, às vezes as coisas se misturam muito, então eu até entendo um pouco, mas nós precisamos estar nesses lugares, né? Com certeza. Você quer levar um filho seu, às vezes, no aniversário, não tem um lugar para você alugar que é um lugar saudável. Você quer levar para assistir um filme, não é toda semana que tem um filme infantil, né? Ou mesmo para você, né, e pastor Flavinho ir, não tem um filme saudável para vocês. Então, uma literatura. Exato, um livro. Às vezes você chega, né, nas grandes livrarias aí, a
a área onde ficam os livros cristãos é uma área ainda muito pequena. Jana, exposições. Não, exposição de arte, tanto que eu costumo fazer alguns eventos que eu misturo isso. Então, eu trago, né, as pessoas que trabalham com exposição de arte, a gente faz um lançamento de livro. Tem muita gente, ó. Sim. A gente tem gente que toca blues, a gente tem gente que toca bossa nova, tudo cristão. Eu já fiz um show, por exemplo, num teatro grande aqui em Belo Horizonte, com uma sambista cristã. Músicas lindíssimas, e a gente pôde levar pessoas ali que não eram cristãs e puderam ouvir a palavra, como talvez elas teriam receio de serem convidadas para uma igreja ou para um momento de oração. Então, acho que é essa ousadia que falta um pouquinho na gente, sabe? E eu costumo dizer que o Senhor me preparou muito para isso, né? Ele me fez andar em muitos lugares, me permitiu, né? Me resgatou ali nesses lugares para eu ter convicção de que era isso que eu tinha que fazer. E que nós precisamos de muitas pessoas para isso, né? Nós temos tantos jovens hoje, Nossa, né? Extremamente muitos, capacitados, com certeza. cheios de vontade. Cada dia mais e mais, Cada né? dia mais e mais. E a gente precisa de direcionamento. E a internet, ela é uma vitrine chamativa muito forte, né? Então, a gente perde fácil para ela. Então, é também um campo, né? A Elisa Mans, que é uma querida amiga nossa, ela tem também trabalhado forte, né, em encher a internet de coisas boas, mas a cultura também faz isso, né? Então, a gente precisa entrar nesses campos com ousadia e com aquilo que a gente acredita, para poder, inclusive, gerar, né, a forma lúdica de você falar sobre o Evangelho. A forma lúdica nem só de falar sobre a questão da morte de Cristo, do sacrifício, mas de como você ser uma pessoa boa, como você ser gentil, né? Como você respeitar os mais velhos, coisas que todos nós precisamos ouvir. E a forma lúdica é uma forma de encantar, né? Com certeza. A gente tem... eu gosto muito dos filmes, né, religiosos que a gente lança, os cristãos, junto com a 360 UEAP, que é a empresa que eu sou parceira. E a gente fica muito empolgado quando chega um filme que fala para as crianças, né? Porque elas são, assim... Elas bebem do Evangelho de uma forma muito diferente, né? É tão interessante isso que você está falando. Eu gosto quando você fala assim, nos falta ousadia e coragem. Sim. Porque a gente tem a mensagem e a gente tem o Criador de todas as coisas, né? Ele é a fonte de criatividade. Exato. Quando Deus cria, Ele cria com cor, com textura, com cheiro, né? E hoje, até a própria educação, né, formal, a educação mesmo, a ciência, ela sabe que a melhor forma de ensino para as crianças passa por esse lugar lúdico, passa por esse lugar criativo, porque isso acessa o ser humano no total que ele é, né? No ser integral que ele é. Nós temos sentidos, né? Nós Sim, precisamos os 5 sentidos, né, do ser humano. Nós somos feitos completos, né? O Senhor tem um atributo e uma resposta para tudo que nós somos. E a cultura, eu acredito que ela é o campo que mais transforma um país, né? Você vê, se a gente for estudar a história, a cultura de muitos países, o quanto é diferente de um lugar para outro. E aqui no Brasil, que a gente tem essa facilidade de falar do Evangelho, que a gente tem a facilidade de andar com a Bíblia debaixo do braço, você tem uma igreja em cada esquina, é onde eu acho que a gente tinha que arrastar essa cultura, sabe? Entrar nos teatros, entrar nos lugares. Hoje a gente é muito mais respeitado. Antigamente a gente não entrava. Tem lugares, teatros que não permitem. Nem permitem. Exatamente. Hoje a gente já tem mais acesso. Hoje a gente tem um mercado de cinema cristão crescendo muito. As pessoas, os grandes produtores estão vindo ao Brasil para produzir, coisa que há alguns anos atrás a gente nem sonhava. Hoje mesmo de manhã eu tive uma reunião com o pessoal que tem uma série de comédia cristã e que a gente está em busca de recursos. Então, as pessoas estão começando a produzir coisas. Isso é muito bom. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar também, sabe, Jana, é que além, né, da cultura, dessa vida sendo abordada em cena, ela, lúdica e criativa, ela de alguma forma ensina. A gente, às vezes, tem muito preconceito com o que é entretenimento. E a gente acha que o entretenimento não é espiritual, que o entretenimento não é de Deus, né? Então, se eu for dançar, por exemplo, eu só posso dançar para evangelizar. Exato. Se eu for ler uma literatura, eu só posso ler uma literatura. Se for uma coisa assim, que as pessoas, elas separam muito. E elas não entendem que o dormir é sagrado, o comer é sagrado. A higiene é sagrada. A saúde, higiene. E, gente, se divertir, descansar, tudo isso faz parte de um ser humano integral, né? Ou seja, o entretenimento faz parte. Você que é mãe, você que é pai, você sair com seu filho, inserir ele na cultura, né? Ensinar para ele o quanto a cultura
ela é importante na formação do ser humano, né? Da forma conhecimento como do outro, ele das diferenças, conhece o outro, né? ele se vê, ele interpreta a sociedade, né? Então eu queria, assim, gente, sabe, de alguma forma, tirar esse rótulo que a gente traz às vezes de endemonizar aquilo que é entretenimento. Tudo que Deus fez, ele sempre falava, é bom, né? Quando ele criou ali, é bom, tem cheiro, tem cor, tem vida. Quantas festas são registradas na Bíblia? As festas As celebrações bíblicas. enormes, né? E assim, de dias, inclusive, onde as pessoas, elas estavam ali aproveitando a companhia do outro, dançando, celebrando aquele momento. E a gente trouxe isso para um lugar, eu entendo que no Brasil é muito forte, de fato, né? O entretenimento não saudável, mas nós precisamos descansar, ainda mais numa época onde todo mundo trabalha demais, onde tudo é demais, a internet é demais. Então, quando você tem a possibilidade de poder descansar, às vezes, lendo uma história de uma família que teve ali um desfecho interessante. As crianças, né, tem muitos livros, inclusive. Hoje a gente não tem um leque de livros cristãos para criança, né, grande. Temos orado aí, produzido bastante coisa. Mas tem muitas histórias, né, que estão aí nas grandes livrarias que elas merecem uma atenção. Que às vezes falam de alguma temática que é importante, né, que às vezes a gente não conseguiu abordar ainda. Então, acho que tem uma questão de preconceito. Eu acho que a gente precisa dosar as coisas, mas existe uma questão de preconceito. Mas eu ainda bato na questão da gente ter mais coragem, sabe? De poder produzir mais, de colocar para fora aquilo, né, que o Senhor planta no coração, para que a gente vá além mesmo e consiga gerar transformação. Como você disse, hoje a gente tem muitos jovens, né? Que de alguma forma amam. E que conselho você daria para esses jovens, além da questão da ousadia? Hoje um jovem que deseja trilhar, conhecer um pouco mais, ou olhar para você e falar, meu Deus, eu queria ser uma Jana. O que a gente costuma dizer, é uma coisa que eu aprendi desde cedo, um ensinamento até do meu pai, é sempre estar perto de gente que é referência. Então, existem hoje, né, não só na produção como eu, mas outras pessoas que são excelentes referências para você estar perto e realmente aprender com as pessoas, principalmente quando você tem uma referência de excelência. Né? Então, você está perto, você se houver algum curso na sua área, é importante fazer, a qualificação profissional é importante. Hoje a gente tem cursos na internet de curta duração, eu fiz muitos, inclusive, para mim, para entender do todo que eu trabalho hoje, né? Não foi só uma questão de sorte, de estar nos lugares certos. Então, eu acho que a qualificação é importante e sempre estar com pessoas que são, que têm o caráter nos mesmos princípios que a gente, que são de referência de excelência mesmo naquilo que a gente faz. Eu acho que isso é o mais importante. A arte, ela também influencia muito, né? Muito. Eu falo porque eu sempre fui envolvida com arte e eu sei os benefícios que ela gerou em mim. Vários do que a gente até falou aqui, de autoconhecimento, de aceitação, de resiliência, no sentido de persistência, de disciplina, né? do coletivo, do espaço do outro, do meu. Então, eu acho que isso tudo é muito benéfico. Mas a gente sabe que dependendo de quem essas pessoas, esses jovens estão inseridos, também é um lugar onde facilmente você pode começar a pensar um pouco diferente, né? Então, eu acho que é muito importante você que tem esse interesse, sempre ter alguém para estar caminhando junto. Exatamente. Um pastor, um líder, uma mãe. No meu caso, era minha mãe. Né? Era uma mulher que me incentivava, mas não era assim, ela sempre foi minha líder, mas era uma figura materna. Né? Como os pais, eles podem ajudar os seus filhos nesse sentido, de incentivar os filhos. Você vê o seu filho, às vezes, um artista, e às vezes a gente fica ali podando ou limitando. Não, né? Tem pessoas incríveis que a gente encontra pela jornada, pessoas assim, e você vê que são dons, inclusive crianças mesmo, jovens, início de jornada, adolescente, que são extremamente criativos. Você vê que o Senhor encheu de dom e muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, acaba podando. Então, abrir os olhos um pouco, né? Eu tenho certeza que a sua mãe, ela teve referências, ela foi treinada em escolas que talvez não eram cristãs, para a formação dela, Eu né? também fui numa que não era. Mas o fato de estar você estava firme no princípio e andando com quem era de referência para você. Então, não dá para a gente achar que a gente vai fazer as coisas sozinhos, né? Que nós somos suficientes. É para isso que a gente tem que andar com, né? Estar numa igreja, estar com pessoas ali ao redor. Mas... Gente, é uma jornada incrível. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Uma coisa que eu acho lindo na Bíblia, inclusive, é que Jesus, ele sempre ensinava com parábolas.
E eu acho isso tão fantástico, porque isso é uma parte assim da literatura da Bíblia ali, né? É uma forma lúdica, né, de alguma lúdica. forma, de levar a mensagem com um tom ali de arte, né, Sim. com o uso das palavras. Com enigmas, Exato. né? Que é muito do que a gente usa hoje, né? Não só naquilo que é visual, mas também naquilo que é de leitura e que mexe um pouco com a nossa curiosidade também, né? Mexe um pouco com a reflexão, né? Leva a gente para um lugar de... Mas o que ele estava querendo dizer, tanto que ele mesmo fala, né, que algumas das parábolas eram entendidas por um e não por outros. Então, quer dizer, o Senhor entendia de todos nós ali, né? Então, eu acho que é uma ferramenta incrível. Jana, tem pessoas que talvez não vão ser esses artistas, os que vão produzir, mas a gente acredita que tem aqueles que podem incentivar, que podem financiar. E eu acredito muito assim que o meio cristão, ele precisa dessa compreensão também, né, de pessoas que vão investir nisso. Você, às vezes, é alguém que pode financiar projetos, pode contribuir, mas a gente entender que toda vez que a gente paga aqueles R$10 para ir ali assistir, ou incentivar, ou abençoar um artista cristão, né? Você não entender que esse valor que você está investindo é um valor perdido, porque às vezes eu ainda tenho essa sensação, sabe? Que o cristão, ele ainda também não consegue valorizar financeiramente a arte. Então, tudo que você vai fazer na igreja, que envolva algo que seja artístico ou que seja até mesmo no âmbito do entretenimento, é como se a gente tivesse que fazer de graça ou que a gente tivesse que fazer inferior, né? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender isso também. Acho que é um pouco cultural também. Que também é cultural. Como é que funciona isso para você? Então, a gente lida com muitos desafios, né? A gente tem, inclusive, quando a gente faz, principalmente na área da música, às vezes um show, um festival, alguma coisa, a gente, infelizmente, chega nesse lugar de entender que, por ser cristão, a gente tem que cobrar mais em conta. Eu acho que vai muito naquela linha tênue de você vender o que o Senhor te trouxe como dom. E eu acho que uma coisa é você estar num púlpito pregando a palavra, outra coisa é você estar num teatro cantando canções que exaltam o Senhor. Acho que é um pouquinho diferente, tanto o lugar quanto o propósito da mensagem. E o que acontece? Para você estar num teatro, você precisa pagar o aluguel do teatro. Né? Eu tenho um time que passa o dia todo lá ensaiando, eu preciso alimentar essas pessoas. Se a pessoa estiver mal vestida quando ela for cantar, você vai perceber. Eu preciso ter uma roupa legal para ela. A gente não está aqui, se não tivesse esse cenário, né, se não tivesse um microfone para dar voz para a gente, tudo seria muito diferente. Então, as pessoas, isso tudo faz parte da mensagem que a gente está entregando. Então, eu acho que falta um pouquinho do conhecimento mesmo, sabe? E realmente a gente lida muito com isso. Por exemplo, a gente... eu tive, né, a alegria de poder produzir algumas conferências, assim, de mulheres nos últimos tempos, e como as mulheres têm sido avivadas nessas conferências. E tudo por quê? Porque tem aquela coisa de um cuidado com o cheiro do ambiente, as poltronas, porque a mulher às vezes tem mais dificuldade de ficar muito tempo sentada mais do que o homem. A coisa do lugar bonito, as flores que nos encantam. Então, tudo isso faz parte... Um acolhimento integral, né? Que é diferente para o homem, né? Quando você pega, às vezes, um evento que é mais focado neles, na temática deles. Então, acho que isso tudo faz parte do que a gente está entregando. E isso custa dinheiro, né? Isso, nada disso a gente não consegue fazer as coisas de graça. Claro que a gente tem alguns benefícios, né? Mas não... E eu acredito muito também no âmbito de um cristão entender sobre o investir. Né? O Senhor sempre nos ensinou sobre a generosidade. Exatamente. E nem tudo é sobre o que eu vou ter em troca. Tem coisas que sim, é a generosidade. É o semear, né? É o semear. Porque às vezes o papel dele, né? Às vezes ele é um empresário, trabalha atrás de uma mesa, mas aquele artista vai levar onde ele não vai. Com certeza. E aquele recurso dele que mobiliza, né? Aí, dentro desses 25 anos, tem algum projeto que mais te impactou? Difícil falar que mais te impactou, né? Mas assim, um que talvez você gosta de compartilhar? Olha, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, a gente até vai fazer alguns lançamentos agora, é poder dar oportunidade para as pessoas que não conhecem a arte. Então, sempre quando eu faço uma pré-estreia para crianças, eu costumo sempre levar uma sala só de instituições carentes. Que legal. As crianças nunca foram ao cinema, algumas nunca comeram uma pipoca.
Então você dá essa oportunidade para ela e o cinema em si, ele traz a mensagem de uma forma, né, audível, Sim. visível, todo aquele ambiente. É uma experiência, né? que eles nunca esquecem. Então assim, ver aqueles rostinhos ali no final não tem preço. Sem sombra de dúvida, não tem preço. Ó, eu anotei uma pergunta aqui e eu quero ler ela para eu não deixar passar. Qual projeto mais te impactou? Eu te perguntei. Agora, qual projeto você percebeu mais reação feminina? Essas conferências, As sem conferências, sombra de dúvida. mais até do que esses novos filmes que têm vindo, com às vezes mensagens. O Quarto de Guerra, que é aquele filme da oração, Sim. aquele filme não tem explicação para ele. O quanto ele movimenta, né? E ele fala muito da nossa realidade, né? Aquela coisa do quarto escondido, a oração. Então ele é um filme que movimentou um público feminino muito grande. Um outro filme que ele não ficou tão conhecido, mas é um filme de um ponto bem peculiar, que chama 40 Dias, que conta a história de uma clínica que trabalhava com aborto nos Estados Unidos. Não sei se você chegou na época, que mostra, inclusive, como o aborto acontece. Então, a gente teve acesso a muitas mulheres precisando de acolhimento, né, por conta da falta de conhecimento do todo, terem sido forçadas algumas coisas. Então, assim, esses filmes, por isso que eu falo, às vezes não é só uma questão de um filme no cinema, é uma questão daquela vida que foi tocada e ela foi acolhida e a vida dela às vezes é transformada depois daquele contato com a arte, sabe? Então vai muito além daquilo. É muito forte isso, porque eu realmente acredito nesse monte da arte, como esse lugar, né, que de fato ele traz toda a teoria da vida de uma forma prática para você. Exato. Então, é como se você palpável, tocasse. né? Exatamente. Você tocasse aquilo, como você falou, né? Por que essas conferências hoje, né, elas de fato têm alcançado tantas mulheres? Porque a gente tem, de fato, entrado em assuntos que tocam na prática a vida das mulheres. A gente está no nosso ambiente, né? Amigas próximas, a gente pode chorar à vontade, não está uma para outra, né? A gente e aí tá não tem como isso não transformar, isso não gerar um impacto. E a gente tem, assim, feito eventos grandes, de 2, 3, 5 mil mulheres, e isso é maravilhoso, né? Porque além da gente ver a força feminina, né? No sentido da gente estar uma ajudando a outra, o Senhor derrama algo diferente ali naquele meio, assim, as pessoas estão bem abertas. Que bom, olha só, vocês acreditam que já está encerrando? 4 minutinhos para o nosso programa acabar. Mas eu queria realmente, antes da gente ir para o final, eu queria deixar essa mensagem para você aí. Primeiro, o quanto você consome arte, o quanto você consome cultura. Talvez você até consome e até usufrui, mas às vezes não é cristão. Agora, por que a gente não para agora para pensar o quanto é importante e o quanto também é espiritual quando a gente entende isso num cenário cristão, além da força do conteúdo, além do próprio Criador ser aquele que nos inspira, nós acreditamos também que eu e você, nós precisamos desses momentos onde nós somos cheios e ministrados por coisas que de fato nós acreditamos e que depois nós não vamos ter que ficar desconstruindo, né? Exato. Então eu coloco às vezes um momento ali de entretenimento para o meu filho, mas que depois eu vou ter que desconstruir tudo aquilo que foi ministrado para ensinar algo bom. Então, a importância da gente encontrar esse lugar onde a arte ela é ensino, mas ela também é descanso, ela é entretenimento, ela é transformação, ela é denúncia. A arte é esse lugar. Então, possamos, de fato, ser essas pessoas que investem usufruindo, investem doando, investem sendo generosos, investem divulgando, investem fomentando, investem sendo ousados, corajosos, fazendo. E é por isso que a gente está aqui. Então, eu quero já ir caminhando aqui para o nosso fim. A gente faz sempre uma dinâmica surpresa. Eu escolho alguma coisa aqui desse cenário. Sim. E aí é a sua parte criativa para tentar fazer algum link com alguma coisa que a gente falou até agora, ótimo. tá? Então, eu vou usar, na verdade, Jana, eu não vou usar aqui algo do cenário. Eu vou usar algo que eu percebi que está em você, tá bom? Que eu acho que dá legal para a gente falar sobre, que são os seus óculos. Sim. Você está aqui com os óculos lindos, maravilhosos, e você acha que tem como a gente fazer alguma associação dessa conversa nossa com óculos? Sim, eu acho que a gente precisa olhar a arte a partir dos óculos do Evangelho, a partir do nosso Deus Criador. Ele é o Deus Criador, então nós temos a criatividade
saindo das nossas mãos, né, de tudo que a gente fala, de quem a gente é. Então, é a gente direcionar tudo através dessa nova visão para que a gente possa ser canal de transformação na arte onde a gente está inserido e, sem dúvida nenhuma, falar do Evangelho com mais ousadia, que é o que eu tenho Amém. falado. Tem pessoas que precisam dessa ótica, Precisam. né? Que precisam de enxergar dessa forma. Olhar a partir do Evangelho. A gente, às vezes, costuma olhar as coisas muito a partir da gente, né? Então, olhar a partir do Evangelho, inclusive, às vezes, a gente vai ver coisas que não são como a gente gostaria que fossem, mas é assim como ela é, né? É mais sobre o Senhor do que sobre nós. Sabe que texto que eu lembrei aqui agora? Aquela parte quando Jesus, ele ressuscita e uns só de ouvir falar já acreditaram, né? Exatamente. Outros precisavam tocar. Outros nem assim, né? Andando com ele não reconhecia. Exato. Ou seja, as pessoas elas são alcançadas de formas diferentes. E a arte ela cria essa possibilidade. Exatamente. Ó, a gente vai para um quiz rapidinho, só para a gente te conhecer um pouquinho mais, tá? Um livro. Um Lugar na Espera Cristã, da Vanessa Belmonte, uma querida amiga. Fica a dica, gente, uma prioridade. Meu tempo com o Senhor. Amém. Uma qualidade. Sou boa ouvinte. Que ótimo, um desafio. Trabalhar menos. Um desafio gigante. Essa aí acho que vai para você aí, talvez, hein? Uma cor. Gosto de marrom. Marrom. Uma comida. Massa, sempre. Um lugar. Um lugar, eu gosto muito de natureza. Qualquer lugar que tenha natureza, eu gosto bastante. Nos conecta com Deus, Isso. né? Uma pessoa. Uma pessoa. Meu filho. Como é que seu filho chama? Samuel. Samuel. Tem sido motivo de grande orgulho para mim. Que Assim, é um bênção. querido, meu parceirão. Um versículo. Um versículo. Acho que para o nosso público aqui, eu queria, na verdade, sugerir a leitura do livro de João, capítulo 4, né, da Samaritana, porque eu acredito muito que ali tem um desenho, né, da mulher ruim em vários sentidos. Sim. E o Senhor fala, você está livre. Sim. Eu te conheço, sei da sua história, a partir daqui é uma nova história. E como ela sai, né, ao encontro daquilo que ela crê no depois e vai contar para todo mundo. E quão criativa ela deve ter sido nesse momento, né, de ter que falar com as pessoas e contar, as pessoas algumas acreditando, outras não. Então, ela foi muito ousada. Foi mesmo. Ela foi impulsionada pelo Senhor, mas ela foi muito ousada. Aquela que é se um livro que eu amo. escondia, se torna uma portadora de que boas achava notícias. que não podia ter uma nova vida, né? Sim. Porque ela já carregava muitas coisas ali numa bagagem pesada. É um livro que eu gosto muito. Me inspiro bastante. Olha só, gente, o tempo já acabou, mas eu preciso falar uma coisa. Às vezes você, mulher que está aqui em cima dessa fala da Jana, você inclusive usou a sua arte de uma forma que você não achava que deveria ter sido feito e talvez porque você converteu, você endemonizou sua arte. Né? Mas às vezes é exatamente essa arte que o Senhor quer que você use. Então que você possa deixar essa história entrar aí no seu coração e fazer as transformações necessárias. Talvez sem abandonar a sua ferramenta. Jana, deixa uma palavra final. Deixo. Bom, ousadia. O Senhor tem trazido isso para mim todos os dias, então eu quero te encorajar mesmo. Se você é artista, a ser ousada mesmo, colocar sua arte para fora, pedir ajuda, como a Isa falou, buscar investimentos, me procurar. A gente, né, ajunta aí as panelas, a gente sempre está fazendo alguma coisa, mas creia em quem você é. Creia que você é filha do Deus Criador e creia que Ele tem muito a fazer a partir da sua vida. A palavra fala que as pessoas aguardam a manifestação do Evangelho através de nós. E a arte é um caminho incrível. Eu te oriento a ser ousada. Amém, que bom. Deus abençoe você. Espero que você saia daqui, então, ousando e brilhando à luz de Cristo. Deus te abençoe. Amada,